O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora em ponto são 7 horas. Muito bom dia, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã. As principais manchetes desta segunda-feira. Teremos hoje, logo mais às 9 horas, o lançamento do livro Memórias de União da Vitória. Também para a União da Vitória, o secretário de Obras falará sobre o procedimento agora de asfaltamento para 3 vias que já receberam a base. Falando em obras, hoje para o município de Porto Vitória, o prefeito Courtney Júnior fala das principais obras na área da educação ao longo desse ano de 2019. Já Bituruna, o prefeito Cláudio Gengival Castilho fala agora quais serão os passos, quais são as decisões tomadas após a sua visita às casas familiares rurais francesas. E ainda tem matéria exclusiva para a Rede Jovem Pan com a deputada federal Leandre Dal Ponte, ela que esteve na última sexta-feira em União da Vitória anunciando R$500 mil para os 2 hospitais, a PMI e São Camilo. Essas duas informações você ouve a partir de agora no Jornal da Manhã, que está no ar. Começo, claro, com a previsão do tempo. Já tivemos, então, uma pancada de chuva ao longo desta madrugada, temperatura caindo um pouco, embora ainda tenhamos 18 graus de temperatura, mas a máxima não deve passar dos 24 graus. Se compararmos com o final de semana, claro, já é uma queda de pelo menos 20% na temperatura. Amanhã, também, essa máxima não deve passar dos 21 graus. Isso se deve a uma massa de ar frio, que traz mais chuva do que frio, realmente. Tanto é que os volumes esperados para hoje e amanhã, se somados, ultrapassam os 70 milímetros. Para hoje, o CIMEPAR prevê cerca de 24,5 milímetros de chuva e para amanhã, quase 50 milímetros de chuva. Então, teremos os 2 primeiros dias úteis da semana chuvosos. A partir de quarta-feira, o tempo volta a firmar. Segundo as informações também, agora, é claro, do monitoramento hidrológico da Copel, já ao longo da madrugada, tivemos 23 milímetros de chuva. Então, praticamente, o que o CIMEPAR previa para o dia todo já choveu durante a madrugada. Basta agora sabermos se teremos ainda mais 23 milímetros ao longo desse dia ou se, é claro, o tempo firma um pouco e segura mais nublado do que chuvoso ao longo dessa segunda-feira. Mas tem previsão de chuva até amanhã. Com a chuva dessa madrugada, o Rio Iguaçu vai a 2,9 metros. 7 horas mais 3 minutos. A primeira informação que eu trago nesta manhã é com a cidade de Porto União. Nesse ano, foi lançado em algumas escolas a nível de Santa Catarina. Porto União esteve como cidade escolhida o programa Escola da Inteligência, que trabalha com as crianças, principalmente as questões psicológicas e emocionais. Principalmente muitas crianças vêm aí de ambientes familiares conturbados e acabam levando toda essa bagagem para as escolas. E esse programa visa justamente isso, trabalhar o emocional dessa criança. Quem fala sobre o assunto, como foi esse primeiro ano de experiência aqui em Porto União, foi o vice-prefeito Percy Stock. O que é a Escola da Inteligência? Que é um projeto a nível nacional. Porto União foi a cidade escolhida no Planalto Catarinense, outros municípios também, evidentemente. Falávamos num ambiente do auditório da Secretaria de Educação, mesmo com o grupo de professores, pais presentes, alunos presentes, a gente teve o ato cívico, o hino nacional, o hino do nosso município. Então eu entendo assim que da forma que está sendo feito em Porto União, a gente vem assim somando pontos. E não seria diferente com esse importante projeto que, assim, só tivemos a ganhar com isso. Nós tivemos 100% de aprovação de todas as áreas pesquisadas entre famílias, dos alunos, funcionários das escolas, creches e escolas. Falar um pouquinho sobre isso, as principais vantagens, o que é a Escola da Inteligência, que é um complemento, a criança vai para a sua sala de aula, tem toda a carga natural e esse é uma ferramenta a mais que a professora implanta dentro do seu ambiente de trabalho, sua escola, sua sala, e só ganhamos com isso no segundo semestre. E aí ontem tínhamos que brindar isso, com muito aplauso, que foi ontem, ganhamos todos com isso, os pais
que entende que não é só simplesmente chegar na escola e entregar seu filho na porta da escola. Ele tem que conviver mais com a escola e é isso que proporciona esse projeto. Eu tive a alegria de ser convidado por algumas creches e escolas para participar desses momentos nos finais de semana. Então, normalmente tinham as palestras, né? Quer dizer, a criança vive o dia a dia e as famílias pegam um resumo de uma agenda a cumprir. O que envolve isso, né? O gerenciamento das emoções, do desenvolvimento com relação à inteligência. Trabalha-se mais o emocional de todos, até não só a criança, a família, o professor, toda a estrutura. Porque nós às vezes olhamos só a criança lá, não, tem que olhar a criança lá, mas como nós estamos, né, preparados para isso, tal. Isso foi muito bem registrado ontem, a qualificação dos nossos profissionais, foram treinados. Foi desafio para todos, do que eu ouvi, né, os depoimentos dos professores e diretores, e todos eles estão de parabéns porque tiveram a coragem de implantar num tempo recorde, um período do semestre, de setembro até então, e os resultados foram só positivos, né? Então houve assim, uma melhoria do rendimento escolar, né, do aprendizado, crianças com mais concentração na escola, mais em concentração com seu grupo de trabalho, né, as habilidades, no caso assim, de construir uma relação saudável entre administrar os conflitos, né, que são tão comuns, infelizmente, nos dias de hoje, em qualquer instituição. Então, na escola não é diferente. Então, toda essa postura de empreender e ser criativo, né, e também com relação, principalmente, àquilo que é o combate do bullying. De Porto União para a cidade vizinha de União da Vitória, na semana passada conversei com o secretário de Obras, Aloysio Salvati. Dentre os vários temas debatidos na área da Secretaria de Obras, ele que é o atual responsável pela pasta em União da Vitória, falamos sobre algumas ruas que já receberam a base, mas que até agora não foram pavimentadas. São 3 ruas em União da Vitória, sendo uma no bairro Rio da Areia, a outra no distrito de São Cristóvão e ainda a terceira rua, que é a Washington Luiz, ali no bairro Rossio, bem em frente ali ao estacionamento dos ônibus, né, da Uniguaçu. O secretário fala agora de como será feito esse procedimento, se será a Secretaria de Obras, se será uma empresa terceirizada, quem vai terminar a pavimentação dessas ruas. Por nós não termos gente suficiente, mão de obra suficiente, nós licitamos essa empresa de Concórdia, se não me falha a memória, que ganhou a licitação para fazer essa pavimentação. Daí cabe só a Secretaria de Obras e principalmente o fiscal nosso, o planejamento, a fiscalização e o nosso acompanhamento, porque nós não temos, como nós falávamos antes, gente suficiente para fazer todas essas obras. Inclusive agora estamos fazendo um lote, já está publicado, se entrar no portal de transparência, até se alguém está escutando e tiver equipamento de asfalto, só entrar lá e participar da licitação. Vamos fazer mais 8 ruas em bairro só, com base, também vai ser licitado para terceirizar, sabe? Porque nós não temos condição. Nós estamos tocando o que nós podemos fazer com a nossa secretaria, mas muitas nós vamos ter que licitar. Nós vamos listar esse lote agora, que está em licitação, e vamos listar mais 3, 4 lotes agora, mais 8 e daí mais 8. Vai dar em torno de 32 ruas, 24, 18, 30, 24 ruas aí que nós vamos listar no total, porque nós não temos condição. E bem dizer que essas ruas é tudo em bairro, São Cristóvão, São Joaquim, Rio da Areia, que já está acontecendo, mas vai Limeira, vai ter lá no Roseira, vai ter no São Luís, São Brás, São Sebastião, todos esses bairros vão ser contemplados com alguma rua de pavimentação, alguns bairros 2, um bairro 1. Então esse foi um trabalho que demorou. As pessoas às vezes falavam que o prefeito não estava fazendo nada, mas quando você entra numa administração, primeiro que você tem que se situar. Pega a prefeitura em situação difícil, como ele pegou, sem dinheiro em caixa, com a folha de pagamento alta. Aí fazer projetos. Quando está pronto os projetos, daí que você consegue buscar dinheiro. Daí que ele foi buscar dinheiro. Daí depois vem o processo licitatório, que dá algum entrave. Então, não é questão, a pessoa até nem sabe, vamos fazer porque é ano eleitoral. Não é ano eleitoral. Nenhum prefeito consegue fazer no primeiro e no segundo ano, ele consegue ir mantendo no começo. O processo público não é que nem o privado. 7h mais 9. Bom, no início desse mês de dezembro, o prefeito da cidade de Bituruna, Claudinei de Paula Castilho, esteve na França. Lá conheceu de perto como funciona o modelo, né, de sucesso das casas familiares rurais. Ele regressou ao Brasil, já reassumiu a prefeitura, mas agora fala quais serão os próximos passos, né, principalmente a partir do ano que vem. Esse ano já estamos já no final do ano letivo, digamos assim, não há tempo para mais nada. Mas o que se pode aproveitar dessa viagem e incluir aqui nas casas familiares rurais do Brasil, em especial da região sul do Paraná? E agora os próximos passos que nós temos nos próximos meses
é da gente trabalhar um projeto de melhoria e desenvolvimento das casas familiares em todo o estado do Paraná, nas 22 casas familiares que existem ainda no estado do Paraná, que tem mais de 1.000 alunos, principalmente filhos dos nossos agricultores que estudam nessas 22 casas familiares paranaenses, em especial aqui da nossa região. Eu sempre tenho dito que nossa região dos 9 municípios, nós temos 5 casas familiares rural, mas que acaba tendo estudantes aí desses 9 municípios. Então, é importante, nas nossas casas familiares da nossa região, ter um curso técnico em agropecuária, e é bom se preparar já esses nossos jovens, filhos de agricultores, para o mercado de trabalho, ou senão para a sua sucessão dentro da sua propriedade. Um breve intervalo, já tem mais informações aqui no Jornal da Manhã. Jovem Pan. De volta com o Jornal da Manhã, trago agora informações com o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, que, é claro, ao longo já desse início de mês de dezembro, esteve participando de várias cerimônias, de vários eventos, encerramentos das atividades. Por exemplo, ele esteve participando no encerramento das atividades do programa Jovem Aprendiz, um programa de extrema importância que não só dá oportunidade para o jovem do primeiro contato com o mundo do trabalho, mas mantém esses jovens longe dos maus caminhos, principalmente das drogas. Não ficam ociosos, não ficam o tempo inteiro na rua, estão lá inseridos, aprendendo algo de bom para a vida. O Dr. Carlos falou de como foi, então, o fechamento das atividades desse ano de 2019. E o encerramento do curso de menor Jovem Aprendiz do CRAS de São Cristóvão, de União da Vitória, foi sensacional, né? Um daqueles dias, ao terminar o evento, a gente sai mais leve, né? Sai suspirando, acreditando no mundo melhor, especialmente numa possibilidade de melhora bastante significativa aqui das nossas cidades, né? Da nossa região. Servidoras municipais, psicóloga, assistente social, as técnicas extremamente motivadas, né? Um belíssimo curso, sempre embutindo atividades artísticas, culturais, música, dança, poesia, o gibi, enfim, elas merecem todos os aplausos, né, pelo belíssimo trabalho que estão fazendo, conduzidas, né, pela Marli, assistente da secretaria, e pela própria secretária Ana Cláudia, né, uma equipe aí que tem feito um belíssimo trabalho aqui na nossa região. Mas acima de tudo, né, eles me chamaram para fazer uma fala especialmente ali sobre o mundo jurídico, o trabalho do juiz, né, eles fizeram ao longo do semestre e vários profissionais falaram sobre a sua profissão. As perguntas, ao final, sensacionais, né? Perguntas que mostram com bastante clareza como esses jovens já estão um grande passo à frente de muita gente, né? E isso se deve ao seu esforço pessoal, esforço próprio, sem dúvida nenhuma, e também ao trabalho da equipe do CRAS, né? Quando entidades, pessoas, a comunidade se junta, se dá as mãos e avança com bastante firmeza, certamente todos ganham, né? Toda a coletividade ganha. Falando ainda em educação, agora matéria para a cidade de Porto Vitória, o prefeito Curti Nilson Júnior falou dos investimentos que foram feitos ao longo desse ano de 2019 nas escolas, principalmente lá na cozinha da maior escola do município, que recebeu um aporte do governo do estado, em parceria, claro, com a prefeitura, de mais de R$500 mil. A obra que já está em andamento, até já no meu mandato anterior, quando a gente fazia as obras, né, a gente já tinha todo esse conhecimento das leis, da preocupação, assim, da onde que o governo federal quer chegar com a educação. Então a gente já sabia que um dos objetivos é a educação integral. E hoje ainda se fala muito da educação integral. Tivemos uma oportunidade de acompanhar aí uma audiência pública do MEC, junto com o senador Flávio Armes, né? E isso foi citado muito, nós temos a solução da educação, a melhoria mais marcante da educação vai ser a educação integral, tem que ser colocado. E aí a gente já sabia, então tudo que a gente fazia, o pessoal falava, por que você está fazendo isso? Porque só isso já serve? Daí a gente tem que explicar para a população, para essas pessoas, né? Às vezes até para o próprio professor, olha, se eu faço uma construção hoje dessa forma, que vai resolver o nosso problema hoje, daqui 10 anos nós temos que estar com a educação integral. Isso não vai servir mais. Eu já tenho que me preparar, já fazer essa construção para que atenda ao objetivo daqui a 10 anos. Porque essa construção vai durar 60, 70 anos, sei lá quanto. E inclusive, essa obra que você comentou, que vai ser em torno de R$500 mil aí, na escola Reinaldo, né, ela já é uma preparação para isso. É uma cozinha moderna
com um refeitório. E esse refeitório já preparado para que consiga atender os alunos em educação integral. Né? Isso já, então, há 6 anos atrás, a gente fez na escola Hugo, que é também a segunda, ou praticamente são as duas do mesmo tamanho, também já com a cozinha, só lá a gente não conseguiu fazer o refeitório, mas já preparamos a cozinha para que consiga atender todos os estudantes. Então a gente praticamente, nos 2 colégios a gente já está com essa estrutura de atendimento na parte da alimentação, né? E não só na estrutura, inclusive com o nutricionista, o material, tudo tranquilo, né? E agora a nossa briga vai ser aí as ampliações de sala de aula. Ampliação de sala de aula, enfim, com toda a estrutura. A educação integral envolve muita coisa, né? Não é só o aluno ficar mais tempo em sala de aula. Ele vai ter muito mais atividades, né? Vão ser colocadas outras atividades que hoje a gente faz de forma paralela, como uma escolinha de música, uma escolinha de balé. Isso vai estar tudo dentro da escola. Então é um negócio bem amplo, bem complexo aí para se discutir, tem que vir quase um especialista para explicar como que funcionaria uma educação integral que já existe em alguns lugares e mostra que isso está certo. 7h mais 19, Matos Costa em destaque. Primeiramente, só que uma nota, nesse final de semana foi reinaugurada a Gruta de Nossa Senhora, com a presença inclusive da ex-governador do estado do Paraná, Cida Borghetti. Ela tem toda uma história ali, né, envolvendo sua família, num trágico acidente. Então ela fez questão de estar participando desse momento da reinauguração. Mas o assunto que eu trago hoje para Matos Costa é sobre ordens de serviço que ainda serão entregues pelo prefeito Raul Ribas Neto para a pavimentação de mais 4 ruas. Esse ano de 2019 foi o ano da pavimentação também em Matos Costa. Muitas vias foram pavimentadas. A gente já falou aqui sobre a Tereza Cristina, que é uma rua de mais de 700 metros, que há mais de 3 décadas a população esperava para que fosse asfaltada. Está sendo já o procedimento, mais a metade do serviço já feito. E assim o prefeito anuncia mais 4 ruas que serão pavimentadas em Matos Costa. E referente à pavimentação de ruas, outra grande conquista. Na verdade, eu reafirmo aqui com toda a humildade que Matos Costa, graças a Deus, está virando um canteiro de obras, né? Já aconteceu isso no primeiro mandato, e isso não é com pouco trabalho, é com muito trabalho, dedicação e um trabalho coletivo nosso, com muito respeito e zelo com o dinheiro público, está aí. Mais 4 ruas já com a ordem de serviço na mão da empresa que venceu a licitação, as ruas que serão pavimentadas ao Lavo Ribas, aqui no centro da cidade, e as 3 ruas do Caixa d'Água, que não é um bairro, mas é considerado um bairro historicamente por esse nome do Caixa d'Água, que são as ruas Castro Alves, Luiz Chena e José Antônio Carneiro. Serão pavimentadas com lajota sextavada, com passeio, né? São mais de 8 mil metros quadrados aí de pavimentações. O valor da obra é R$896 mil, e também a empresa vencedora terá aí 120 dias para concluir. Então estamos muito felizes, fizemos uma entrega com a participação dos moradores dessas ruas, comunidade. Realmente, para concluir, Matos Costa vive um grande momento em todas as áreas, né? Então a gente fica muito feliz com isso. 7h21, de imediato vamos manter contato com a capital Curitiba. Gustavo Vaz, muito bom dia para você. Quais são os principais assuntos que iniciam essa semana a nível de Paraná? Pois é, bom dia a você também, Tiago. Ótimo dia a todos que sintonizam a programação da Rádio Boa Nova. Agora 7h22, céu nublado com possibilidade de chuvas a qualquer hora nesta segunda-feira curitibana. Agora é 19 graus. Hoje a máxima deve chegar a 22 aqui em Curitiba. O Paraná registrou o maior crescimento da produção industrial de alimentos do país neste ano, segundo o IBGE. Entre janeiro e outubro, a evolução foi de 8,9% na comparação com o mesmo período de 2018. É o maior índice desde 2002 nos primeiros 10 meses do ano. A produção nacional no período cresceu apenas 1,6%. A evolução também pode ser medida na comparação de outubro com setembro, que foi de 19,5%, o segundo melhor índice do país.
Também como destaque, a Polícia Civil do Paraná, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, estourou no sábado um local usado para lutas entre cães e resgatou, aliás, 19 animais da raça Pitbull. Ao todo, 40 pessoas foram detidas. Entre elas estão médicos, veterinários, um policial militar, 5 estrangeiros e alguns adolescentes. A rinha internacional ficava no município de Mairiporã, na região metropolitana da capital paulista. Os animais resgatados estavam extremamente machucados, alguns já mortos. A Polícia Civil Paranaense chegou ao local a partir da investigação sobre a atuação, aliás, de um criador e de um treinador de pitbulls aqui em Curitiba e São José dos Pinhais. Destaques ao vivo de Curitiba na programação da rádio Jovem Pan de União da Vitória. A todos um forte abraço, um ótimo dia e também uma ótima semana. Jovem Pan. De volta com o Jornal da Manhã, 7h27. Teremos nesta manhã de segunda-feira aqui o lançamento do livro de União da Vitória, né? Um livro elaborado então por toda a equipe da Secretaria de Educação, contando com a participação de professores, de alunos e funcionários. E o lançamento será oficialmente hoje, logo mais às 9 horas. Quem fala sobre este livro e faz o convite para você prestigiar esse momento histórico para o município é o secretário de Educação, Ricardo Brunhago. Gostaríamos de convidar a toda a comunidade escolar para o coroamento, a etapa final do projeto Memórias de União da Vitória. Nesse sentido, foi uma parceria muito importante da Secretaria Municipal de Educação junto à Secretaria de Cultura, na pessoa do vice-prefeito Bashir Abbas, e que recebeu todo o apoio e incentivo do prefeito Santinho Roveda para que pudéssemos concretizar o lançamento deste livro, produzido aí pelos nossos alunos da Rede Municipal de Educação de União da Vitória, especificamente dos 5º anos. Os professores e os alunos estiveram aí visitando diversos pontos turísticos de União da Vitória, levando com eles mensagens de história e fazendo com que essas mensagens, que essa história se tornassem versos em poemas. E nesse momento, no dia 16 de dezembro, segunda-feira, portanto, às 9 horas, teremos o lançamento do livro no auditório Edson Aires, lá na Uniguaçu. Convidamos, portanto, a toda a comunidade escolar para que participe desse momento importantíssimo para a educação da União da Vitória. 7h29. Na última sexta-feira esteve visitando União da Vitória a deputada federal pelo PV, o Partido Verde, Leandre Dal Ponte. Ela veio ao município anunciar recursos de R$500 mil para os 2 hospitais, a APMI e também o Hospital São Camilo. A nossa equipe esteve conversando com ela, ela falou sobre esses importantes recursos para a área da saúde e também nos detalha um pouco de como está sendo o seu trabalho lá em Brasília, representando o voto do paranaense. Bom dia, primeiramente agradecer a Jovem Pan por nos receber aqui no município, nos dar a oportunidade de levar também a nossa mensagem para aquelas pessoas que a gente não vai conseguir visitar nessa viagem. Eu que tenho tantos amigos aqui, tantos companheiros, quero, se você me permite, antes de falar sobre os trabalhos que a gente pretende fazer, também fazer um agradecimento especial a todos aqueles que na eleição de 2018 me honraram com um voto de confiança, me dando a oportunidade de estar por mais um mandato representando o Estado do Paraná na Câmara dos Deputados. Então, hoje eu vim aqui a convite também no nosso partido, fazer uma visita aqui para o nosso vice-prefeito Bashir, e agora estamos indo para o hospital e maternidade. Eu sempre trabalhei na área da saúde. As pessoas que não me conhecem, eu sou do município do Chopinzinho, fui secretária municipal de saúde do município de Saudade de Iguaçu, e no ano de 2000 me mudei para a capital do estado e fundei a Casa de Apoio Ideal. Essa, com toda certeza, a maior parte das pessoas que me ouvem conhecem, porque durante muitos anos que eu trabalhei na casa, as pessoas de União da Vitória e região também acabavam indo para Curitiba, e era lá que elas ficavam enquanto faziam o tratamento. E eu entrei na política não porque eu preciso de um emprego, muito pelo contrário. Eu entrei na política porque
tenho isso como uma missão da gente conseguir trazer a saúde mais perto das pessoas. Porque eu sei o quanto é difícil você sair de madrugada daqui, ir para Curitiba, fazer um tratamento, ficar o dia inteiro passando mal, esperar o ônibus voltar para cá. A pessoa, ela cansa, a doença já é um fardo para ela. Aí todo esse deslocamento. Então, quando eu assumi o mandato, sabe que o primeiro mandato é sempre difícil, você tem que aprender, você tem que conhecer. Quando eu assumi o mandato, eu assumi com esse compromisso de levar a saúde mais perto das pessoas. Nós já tivemos uma primeira vitória muito significativa, que quando eu fui para a reeleição, eu não sabia qual seria o resultado, mas para mim, já tinha valido meu mandato, quando nós conseguimos levar uma extensão do Hospital Erasto Gettner, que é a maior referência do Hospital de Câncer aqui do Paraná, e uma das referências do Brasil, uma unidade avançada para o município de Irati. Irati e região tem uma das maiores incidências de câncer do Paraná, está acima da média do Brasil. E hoje, 2 anos depois dessa unidade ter sido instalada em Irati, ela atende mais de 87% de todos os pacientes da região que precisavam ir para Curitiba fazer tratamento oncológico e hoje podem fazer mais perto de casa. Eu tenho certeza que isso muda a vida das pessoas, isso muda a vida da família. A pessoa ela começa a ter muito mais esperança, força, fé para lutar. E a gente tem caminhado, né, junto com o governo do estado, o nosso governador Ratinho Júnior, que a gente teve a honra de poder ajudar a construir o plano de governo, com algumas propostas. Uma é trazer a saúde mais perto das pessoas, a gente poder aparelhar, né, aquilo que tem nos municípios, ver a vocação e conseguir melhorar, então, a saúde em termos de estrutura e de atendimento nas cidades polo, que é o caso aqui do União da Vitória. Uma outra área que a gente tem trabalhado muito é na questão do envelhecimento. Nossa população está ficando velha e as nossas cidades não estão preparadas. Tudo que nós fazemos é para pessoas que estão em idade produtiva. 2030, União da Vitória seguramente vai ter mais pessoas com 60 anos do que menores de 15. Então, nós teríamos uma população mais idosa. Mas não adianta você viver mais anos se você não tiver vida nesses anos. Mas para que você possa ter vida, você tem que ter uma cidade que te acolha, uma cidade com acessibilidade, com moradia adequada, com serviços de cuidados adequados. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão da pessoa idosa, trazendo para os municípios a oportunidade da Organização Mundial da Saúde trabalhar no município, fazer um plano de trabalho. Inclusive, o município é certificado pela Organização Mundial da Saúde como cidade amiga do idoso, exemplo do que aconteceu já com Pato Branco, e nós temos mais 30 cidades do Paraná já em processo de certificação, e eu tenho certeza que logo a União da Vitória também entrará, né, nesse caminho. E uma questão que também nos interessa muito, e por isso, então, dentro dessas pautas é que a gente está aqui em União da Vitória, é a questão da primeira infância. Se eu quero mudar a vida, se eu quero mudar a história, eu tenho que mudar o começo da história. Então, nós vivemos num país onde a gente tem enormes desafios. A prioridade tem que ser o começo. Tudo que a gente fizer no começo vai custar mais barato e vai durar muito mais. Então, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância no Congresso Nacional e tenho feito esse trabalho, não só aqui no Paraná, mas em todo o país, mostrando para as pessoas a importância que tem os primeiros anos de vida para a vida de um ser humano. Porque a gente reclama muito, principalmente das pessoas violentas, da questão da violência. A gente diz, nossa, olha que pessoa mais violenta, que monstro. Mas a ciência já comprovou que ninguém nasce com uma carga genética já predestinado para ser alguma coisa. Ninguém nasce predestinado para ser médico, para ser professor, mas também ninguém nasce predestinado para ser bandido. Cada um é fruto do meio que vive. Muitas vezes essas pessoas, com certeza, foi lá no começo da vida que ela não teve as oportunidades que ela precisava. Então, baseado em tudo isso, a gente está aqui hoje para iniciar esse trabalho, né, de que a gente pode ajudar dentro dessas áreas. Eu trabalho na Comissão da Pessoa Idosa na Câmara dos Deputados, a gente tem feito um trabalho assim, com os asilos, com as instituições de longa permanência, seguramente aqui em União da Vitória também a gente vai estender esse trabalho. A gente já fez um trabalho bem ampliado do Casa Paz do Paraná. Vamos também trazer o nosso trabalho para dentro da PAI aqui de União da Vitória, Casa Lisqueiro, né? E na questão da primeira infância também, a gente quer tentar ver se, pelo menos até 2023, a gente não deixa mais nenhuma criança com menos de 6 anos institucionalizada. Que todas essas crianças possam estar junto com uma família, porque isso vai fazer muita diferença na vida dela. E na área da saúde, a gente veio aqui hoje para visitar o primeiro hospital, a gente sabe que tem 2 nas cidades, só vai dar tempo da gente visitar um, mas na sequência a gente vai visitar o outro hospital. E o que a gente traz? A gente traz assim, a possibilidade de trabalhar com recursos, né? Então, já para o ano de 2020, nosso partido nos solicitou que trouxesse recursos para a saúde, conversando aqui com a administração municipal. Eles acham que é melhor que seja colocado nos hospitais,
que é onde que está tendo mais demanda, mais dificuldade, a gente sabe. O SUS paga muito mal os procedimentos que é feito, então ele não cobre 60% do custo. Então, a gente deve já, para esse orçamento de 2020, inicialmente ter garantido R$500 milhão para ser distribuído entre os hospitais, daí a administração vai ver como é que vai fazer isso. E a gente vai, à medida que o hospital também vai precisando de credenciamento, de habilitar novos serviços, fazendo todo esse acompanhamento também lá em Brasília. Agora são 7h mais 36 minutos. Depois do intervalo, você continua com as principais notícias de todo o Brasil. Eu volto amanhã, terça-feira, a partir das 7 horas, com todas as informações para o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. A você uma excelente semana. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.